Fala pessoal, dando continuidade aqui à nossa regra de validação de boleto, tá? A gente aqui precisa criar uma regra para validar esse nosso boleto. Então, como a gente não vai bater em uma API externa, tá? De algum parceiro para validar esse boleto, se ele é um boleto válido ou não, a gente vai criar uma regra nossa aqui. Então, que regra vai ser essa? A gente vai criar a seguinte regra. Se esse boleto iniciar com 2, com o dígito 2, a gente vai considerar que esse é um boleto não válido. Se ele for qualquer outro valor, a gente vai considerar ele como um boleto válido. Para isso, a gente vai precisar retirar aqui desse nosso boleto, do nosso código de barras, tá? O dígito ali, o primeiro dígito dele. Então, boleto.get código de barras. E a gente vai pegar aqui o substring e a gente vai pegar aqui o primeiro dígito. Então, pegando o primeiro dígito, a gente pode verificar se ele é ou não, se ele começa ou não se ele é um dígito 2, tá? A gente vai só converter isso aqui para inteiro. Então, integer ponto parse int. Ok, e a gente consegue fazer aqui a validação. Se código a gente pode melhorar, né? Não 2, mas se for um par, né? Se a regra, se o primeiro dígito for par, a gente desconsidera ele e diz que ele é um boleto inválido, né? Que ele não pode ser pago. Se ele for um dígito ímpar, a gente consegue continuar. Então, se o resto da divisão aqui por 2 for igual a 0, a gente vai considerar aqui que ele é boleto inválido, tá? Se a gente tiver qualquer outro, né, se qualquer outro dígito que não for par, aqui a gente tem um boleto válido, beleza? Então essa vai ser a nossa regra de validação aqui do nosso boleto, tá? O que a gente precisa aqui? A gente precisa, se eu tenho um boleto válido, ou se eu tenho um boleto aqui inválido, eu preciso... Vamos olhar nossa arquitetura, que fica mais fácil, né? Se eu tenho um boleto válido, eu preciso seguir para o pagamento. Se o meu boleto é inválido, eu preciso pular aqui para notificação, né? Eu preciso salvar esse boleto em base e preciso notificar aqui, informando que esse boleto não foi possível seguir e qual é o erro dele, né? Então, vamos começar aqui com a regra do boleto inválido. Então, se ele for inválido, o que a gente precisa fazer? A gente precisa salvar na base e a gente precisa notificar. Então, esses são os passos que a gente precisa implementar aqui. Se ele for válido, a gente vai seguir aqui, né? A gente vai salvar em base. A gente precisa seguir com o pagamento. Antes disso aqui, a gente precisa notificar aqui. A gente precisa notificar que o boleto foi validado com sucesso. Notificar, seguir com o pagamento. Então, esses são os passos aqui que a gente precisa fazer. Vê que a gente tem dois passos comuns aqui, né? Salvar em base e notificar. A gente tem aqui ele nesses dois passos aqui. Então, para a gente salvar em base, a gente vai pegar aqui o nosso código de barras, a situação e tudo ali que envolve a entity, né? Nossa entidade aqui, e persistir ela ali em base. Tá? Só que o que a gente precisa? A gente precisa de um ID, a gente precisa também aqui do código de barras. Então, esse dado aqui a gente tem, esse dado tem, e esses dois aqui a gente não tem. Então, a gente precisa complementar aqui essas duas informações. O ID, a gente vai gerar esse ID na nossa base, tá? A gente não precisa ter o mesmo ID nas bases aqui, tá? Porque a gente tem base diferente na nossa arquitetura. Então, esse microserviço aqui gerencia sua base com seus próprios ID e essa base aqui gerencia com seus próprios ID. Porém, a gente precisa dos dados comuns entre elas, que são o código de barras e a situação. Esses daí a gente precisa ter, né, para a gente salvar esse histórico aí. Então, vamos criar aqui um passo a mais. Vamos
vamos adicionar aqui o nosso um complemento, né? A gente vai complementar o nosso boleto para que a gente consiga depois salvar ele aí na nossa base. Então, vamos criar aqui um método. Ele vai ser privado. Ele vai retornar aqui. Na verdade, ele vai ser void, né? A gente vai complementar ele aqui por referência. Então, complementar boleto. E nesse caso, a gente vai complementar ele com erro, né? Ele é um boleto que deu erro, porque a gente não vai conseguir validar ele, então a gente tem que adicionar a situação ali do nosso enum aqui, das situações de boleto, como erro validação. Então, ele é um complemento boleto erro. O que a gente recebe aqui como parâmetro? Um boleto entity. E aqui a gente vai complementar ele. O que a gente precisa complementar? Boleto.set data de criação. A gente precisa adicionar aqui a data de criação. Vamos já adicionar aqui a data de atualização também. E a gente precisa adicionar uma situação, set situação. A gente vai sobrescrever a situação atual, que agora é erro validação. Então, com isso, a gente consegue ter um complemento aqui desse nosso boleto e preparar ele para a gente salvar na base de dados. A gente vai voltar aqui para o nosso validação. Então, aqui é nosso boleto inválido. A gente precisa complementar ele. Então, vamos complementar aqui o nosso boleto. Chamar agora o nosso método. Ok. Com isso, a gente está complementando o nosso boleto e a gente agora precisa salvar ele na nossa base de dados. E para salvar na base de dados, a gente precisa adicionar aqui o nosso repository. Tá? Então, vamos injetar como dependência aqui em nosso validar boleto o nosso repository. Private final boleto repository. Ok. A DD não constou. Ok, a gente injetou ele aqui como dependência. E aí aqui a gente pode chamar o nosso boleto save e passar ele. Com isso a gente salva o nosso complemento aqui, o nosso boleto, na base de dados. Então essa aqui a gente já finalizou. E agora a gente vai precisar notificar em algum momento aqui o nosso boleto. Esse a gente não vai implementar agora. A gente fica por aqui e nas próximas aulas a gente vai evoluindo aqui essa nossa regra de validação. Beleza?